Oi, pessoal, passando aqui para deixar um beijo carinhoso para os novos inscritos, para os antigos também. Gente, eu recebo cada mensagem carinhosa de vocês, gente que me assiste da Alemanha, de Boston, de Portugal. Nossa, outro dia alguém escreveu da Bélgica, de todos os estados do Brasil. Dito isso, saibam que a gente faz esse programa com muito amor, muita dedicação. Somos uma equipe pequena. A gente trabalha muito para fazer esses programas. Dito isso, um dos nossos contratos de patrocínio está se encerrando, infelizmente. E para fazer esse programa para vocês, a gente precisa de patrocínio. Se você que está assistindo a gente trabalha em alguma empresa, é dono de alguma empresa ou conhece alguém que trabalhe em alguma empresa que o propósito ressoe com o propósito do Amar, entre em contato com a Malu, o WhatsApp dela está aqui, ou manda um e-mail também para o amarmaternidade@gmail.com. Ideias são bem-vindas e patrocínios mais ainda. Se você tem uma história de amor, de maternidade, superação para compartilhar, escreve no amarmaternidade@gmail.com. A gente está em todas as redes sociais e fazemos esse programa para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal e a sua inscrição é fundamental para a gente. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Se você é de São Paulo, manda o teu telefone para facilitar o nosso contato com vocês, pois a gente só grava aqui. Aproveitando, gente, vocês vão assistir uma história agora de um casal homoafetivo. Lindos por dentro, por fora. Esse programa está indo ao ar no dia da comemoração LGBTQIA+, 28 de junho. Esse casal adotou 2 irmãos do interior do Ceará. A história mais linda, vocês vão amar. Tenho certeza. Eu me emocionei muito e aqui fica a mostra que o amor é maior que tudo. Gente, um beijo para vocês. Ao olhar para ela, não tivemos dúvidas. Nos olhamos, já com os olhos cheios de lágrimas, e alguma coisa foi muito maior do que o nosso medo. A nossa família foi formada ali, naquele momento, naquele encontro. No Amar de hoje, em especial o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, vamos conversar com Paulo e o Thiago. Desde que se conheceram, tinham o sonho de serem pais. O casal está junto há 15 anos e hoje são pais através da adoção dos irmãos biológicos Sara, de 9 anos, e o Davi, de 4. Formando essa linda família, eles vão compartilhar os percalços que enfrentaram durante essa jornada na paternidade. Nossa, meninos, tudo bem? Tudo bem. Thiago, Paulo, obrigada por terem vindo até aqui. Aqui a gente abraça muitas causas, muitas datas, e vocês são a representatividade desse amor, dessa união. Então vamos lá do começo. Quando vocês se conheceram há 15 anos, não demorou muito e aí vocês nem se desgrudaram. Foi isso mesmo? Paixão, amor? Foi. A gente começou a namorar com 15 dias e tava morando junto com 6 meses. Foi tudo muito rápido, Vocês né, Paulo? Vocês conheceram aonde? Através de um amigo em comum, porque eu sou de Salvador, o Paulo é do Paraná. A gente estava aqui em São Paulo, naquele negócio de querer dividir apartamento, né? Começando a vida por aqui. Esse amigo em comum fez com que a gente se conhecesse, trocasse contatos para dividir apartamento. Só que isso não aconteceu. A gente trocou contato, mas não aconteceu da gente dividir apartamento e se perdeu esse contato. Depois de alguns meses, a gente estava em uma balada aqui em São Paulo. Nos encontramos sem saber que eram as mesmas pessoas que já tínhamos falado antes. Não é possível. E a gente se falou pelo MSN, gente, porque a gente é das antigas, ó. A gente é da época do rádio táxi, da videolocadora, do torpedo. Ah, eu também sou. E aí vocês se encontraram? Aí se encontrou, e aí com 15 dias estava namorando, com 6 meses estava casado. E depois de 6 anos a gente era pai. Bom, e vocês se casaram rapidamente, como eu falei, estão juntos há 15 anos. Quando surgiu a ideia da paternidade? Surgiu com uns 7 anos de relação, mais ou menos. Porque a gente entendeu, a gente tinha um cuidado, na verdade, antes de sermos pais, tentar a paternidade. A gente precisava se entender quanto carreira, quanto profissionais, em que momento a gente estava, e se entender principalmente em que momento a gente estava quanto casal. Eu acho que esse é um exercício que a gente, ou muita gente às vezes não para fazer. Eu acho que a adoção permite talvez fazer essa análise. Então a gente se entendeu quanto casal numa boa relação, que além do amor a gente sempre foi muito amigo e que poderia comportar mais pessoas dentro dessa relação. Porque quando a gente fala de adoção, é um compromisso e uma responsabilidade muito grande, porque você vai pegar uma criança que já tem uma história de vida, ela não é uma página em branco, quanto um filho biológico, que já passou por algumas questões. Então assim, eu não posso pegar uma criança para nossa relação acabar em seguida.
Então, com 7 anos de relacionamento, vocês começaram a ventilar as possibilidades de adotar um filho. Sim. Eu queria que vocês contassem pra gente como é que foi o início desse processo. O engraçado é que desde o começo da nossa relação, nos primeiros meses, a gente falava sobre paternidade. Eu tinha esse sonho de ser pai antes de conhecer o Paulo, e o Paulo também tinha um sonho de ser pai antes de me conhecer. E a gente sempre falou sobre isso. Então, nesses 7 anos de relação, isso sempre foi uma pauta entre a gente, a paternidade. E a gente nunca pensou em outra possibilidade que não fosse a adoção. Então, com 7 anos, a gente se sentiu preparado para isso e procuramos o fórum. E aí começa o processo. De se habilitar e tudo. De se habilitar, Tá. é... Então vocês realizaram toda a burocracia, o caminho das pedras mesmo, entraram na fila do processo de adoção. Sim. 1 ano depois, o telefone tocou. Qual foi a notícia que vocês receberam? Que tinha uma criança no nosso perfil, no Ceará, e que se chamava Davi, que por sinal era um nome de um filho que eu sempre quis ter. Qual era, o que vocês tinham preenchido que nessa ficha consta? Eu tô falando isso porque eu sei das mães e pais que vieram aqui, né? Adoção nacional, poderia ter síndromes, o que vocês colocaram no cadastro? Nosso perfil era um perfil nacional, poderia vir de qualquer lugar do país. Criança de 0 a 6 anos, qualquer sexo, e era uma criança apenas. Tá. A gente colocou apenas um filho. Tá. Daí a cidade que o Davi tava era Itapipoca. Itapipoca, Que é no interior do Ceará. 3 Então, horas de Fortaleza. Quando vocês chegaram na cidade de Itapipoca para conhecer o Davi, ali vocês foram surpreendidos. Vocês descobriram que ele tinha uma irmãzinha. Então, vocês foram pegos desprevenidos, né? Até porque vocês tinham em mente uma criança, vocês se programaram financeiramente, psicologicamente. Eu quero que você conte em detalhes o que aconteceu no momento que vocês viram a irmã do Davi. A gente estava dentro do abrigo, na parte externa, no fundo do abrigo tinha uma parte externa, a gente estava lá conhecendo o Davi, o carrinho parado, a gente ali brincando com ele, tendo informações sobre ele, e aí a gente ouve uma voz, que era da coordenadora do abrigo, informando: vocês sabem que ele tem uma irmã, né? O Davi tinha que idade nessa época? 3 meses. Então, bebezinho de colo. Bebezinho Ela, de colo. irmã biológica, que idade? 5. 5. Então, um bebê de 3 3 meses meses. com a irmã biológica de 5 5 no anos. mesmo abrigo. No mesmo abrigo. Aí a coordenadora falou: Vocês irmã. sabem que ele tem uma irmã. A gente falou não, a gente se olhou, falou não, a gente não sabia. Aí ela falou: ele tem uma irmã que o Ministério Público atuante aqui entende que não deveria separar, mas o juiz que está tirando férias do juiz oficial acha que pode separar para não prejudicar a adoção do Davi. A gente se olhou no primeiro momento e falou assim: então a gente vai embora sem adotar ninguém, porque a gente não se preparou para ter 2 filhos, não vai ser a gente que vai separar eles 2, então isso daquela Você tensão. pensou ou você falou? Não, a gente falou, a Falou. gente verbalizou isso, né, Tá. pra coordenadora, assim, né, Paulo? E um balde de água fria, né? E um balde de água fria, porque a gente saiu de São Paulo, tinha expectativa, nosso filho chegou, né, e tem essa informação. E aí, mas aquilo tudo parece que foi 10 minutos, mas foi 2 minutos aquela conversa ali, você assustado com aquela situação. Quando a gente acaba de verbalizar isso, que a gente não ia separar eles, mas também que não ia, né, adotar os 2, ela chega da escola. Ela estava chegando da escola, nesse exato momento. A coordenadora do abrigo falou: Sara, vem aqui conhecer esses tios. Ela olhou pra gente com um olhar muito triste. Com um olhar muito triste. Fofo. Um uniforme que dava 3 dela mesmo, assim, tipo, era muito grande. Ela olhou pra gente com um olhar muito triste, saiu correndo e não veio falar com a gente. E aí quando eu olhei pra ele tava muito emocionado. E aquela situação, o Davi ali, a Sara saiu correndo. Eu chamei o Paulo no canto e falei: Paulo, coloca água nesse feijão. Ou vai embora nós 4, não vai embora ninguém. E você também já sabia? Já tava emocionado, sem conseguir falar. E assim, Mari, a gente não gosta de romantizar a adoção. Claro. Com a gente não aconteceu esse negócio de amor à primeira vista, Não, olhei o isso não Davi, existe. as coisas que a mídia gosta de, né, de florear. Não. Então, a gente não gosta de romantizar, mas naquele momento, aquela situação fez eu entender que eu não estava ali à toa. Uma empatia, né? Que minha família estava ali. E aí, naquele momento mesmo, a gente se olhou, que a gente se emocionou, a gente falou assim: vamos comprar essa briga e ou vai embora os 4 ou não vai embora ninguém. Como eu mencionei no começo do programa, vocês se entreolharam e sentiram que eles seriam parte da família. Muito forte essa conexão, achei muito lindo. Como é que foi a partir daí, meninos? Quando vocês falaram: vamos matar no peito e vamos ser nós 4? Esse momento foi uma outra virada.
porque a gente precisa comunicar o nosso fórum aqui de São Paulo, que a gente estava disponível para 2 crianças, então a gente altera o nosso cadastro. Aí teria que, em tese, voltar pro fim da fila? Não. Não. A gente só tem que pedir uma alteração no cadastro, Tá porque bom. o perfil correspondia a uma criança. E aí a gente procura uma advogada local para entrar com um processo para a gente solicitar a guarda da Sara, que ainda tinha uma pendência da sua família Genitora. Ela não estava destituída desse poder da família. Ela estava lá ainda em caráter de proteção. Ao contrário do Davi, que ela doou ele na maternidade com um dia de vida, a Sara chegou através de uma denúncia do De Ministério maus tratos. Público de Maus Tratos. Meu Deus do céu. E ela, o genitor dela, ainda lutava pela guarda dela. Então ela ainda estava... Ela teve maus tratos da genitora Sim. e o genitor, o pai, queria. Então a gente teve que entrar com um pedido de destituição definitiva da Sara para que ela estivesse apta a essa adoção. Então foi um processo que a gente teve que começar na justiça. Então destituiu, percebeu-se que esse genitor também não era capaz, então a Sara ficou apta à adoção. E é aí que a gente entra para levar os 2 para casa. E aí vocês ficaram 30 dias na cidade para que vocês fizessem uma aproximação com eles e também enquanto corria toda a parte burocrática. Tava indo tudo bem, mas o juiz não deu a guarda provisória. E aí a próxima audiência seria em apenas 3 meses. Aí com isso vocês precisaram voltar para São Paulo. Então eu quero saber como é que foi esse período. Como é que as crianças reagiram? Porque vocês ficaram 30 dias indo ao abrigo, também levaram para passear, já tinha uma conexão. Então vocês estavam, vamos dizer assim, à mercê da lei. Sim. Por 3 meses aqui em São Paulo. Então faz uma linha do tempo desses 30 dias com eles, da vinda de vocês a São Paulo e como é que foi, né? Quando a gente começa o processo de adoção dos 2, a gente se interna no abrigo, né? A gente chegava lá 8 da manhã e saía às 7 da noite. Porque não deixava a gente ficar mais, se deixasse a gente ficava até mais, né? Então foram 30 dias internados no abrigo, fazendo tudo que você possa imaginar, estudando com eles, brincando de pega-pega, corre-corre. Não, mas ele era um bebê. Com ela mais, né? É. E com ele dando banho, trocando fralda, cantando e blá blá blá. E aí, na expectativa de sair essa guarda provisória pra já vir embora com os 2. Porque a Sara, com 2 semanas, 1 semana e meia para 2 semanas a gente lá, ela já esperava a gente no portão. Ai, que amor. Ela já tava super, né, adaptada a gente, ela já tinha adotado a gente como família dela. Foi muito rápido assim o processo dela também. Fofos. Daquela negação dela pra ela adotar a gente foi muito rápido. E o engraçado é que a gente fala assim, né, o Davi tinha 3 meses e não sentia muito. Teve uma noite no abrigo que ele tava chorando muito. E vocês estavam num hotel próximo? Ele no hotel próximo. E aí a cuidadora dele lembrou de uma música que ele cantava pra ele de tarde. Começou a cantar a música e ele dormiu. Então ele também tava sentindo nossa falta. Claro. E hoje, essa música até hoje ele pede pra gente cantar pra ele dormir. É a música que é a mesma música até hoje. Que coisa, Então ele também já estava apegado a gente. Mas enfim, a guarda não sai e a gente vai embora. E foi muito difícil, porque era um período de Natal, a gente estava com a casa toda já montada para eles, muitos presentes da família inteira esperando a nossa volta. E o nosso medo é que assim, eles não deram a guarda e liberaram que a gente tivesse um contato com a Sara uma vez por semana por vídeo. E a Sara tinha 5 anos, a gente falou, a gente vai perder todo o vínculo que a gente criou com ela. Mas tem alguma, a lei, o que diz a lei? Por que só uma vez, assim? É uma questão, primeiro que essa liberação veio do Ministério Público e ele foi muito categórico. Uma vez por semana, conversa por vídeo. A gente não entende se isso foi da parte dele um facilitador ou um dificultador para que talvez nada mais acontecesse. Que coisa doida. Recebemos a informação. Que a jurisprudência é uma lei regional lá do Ceará ou é a lei de São Paulo? Nenhum dos dois. Foi o primeiro caso de adoção nesse formato para eles lá também. Sabe? De dupla paternidade, de um casal distante. Eles também estavam perdidos. No fundo é o amor, é a doação que vocês têm e queriam dar. E no fim do dia é isso, né? É isso. Sobre isso. Então, eu acho que ele criou a lei ali na hora. Sei. E E vocês aquilo. não ficaram encafifados, tipo, vamos procurar um advogado em São Paulo? Vocês deixaram correr o barco? Não tinha o que fazer Tá. em relação a isso. Era uma decisão que cabia a ele mesmo. Ele poderia definir. Ou vocês não vão ver mais, vão só esperar uma audiência, ou vocês vão falar uma vez por semana. Se ele falasse assim, agora vocês têm que esperar a audiência, a gente teria que esperar a audiência. E aí nessas videochamadas, uma vez por semana, como era o A contato? Sara esperava pelo horário da videochamada. Ela falava com a gente horas na videochamada. Ai, que amor, gente. Ela perguntava todas as vezes quando eu vou para São Paulo, quando eu vou morar com vocês.
Ela Então, chamava vocês do quê? De de tio? Tio. Então, o vínculo só aumentou. A gente tinha medo do vínculo se perder, né? Porque era uma criança de 5 anos, ia falar com a gente uma vez por semana, por vídeo. Mas ela esperava por aquele Que momento. fofo, Ela carregava gente. o Davi no colo para mostrar Ai, no gente, vídeo. que amor. Então não se perdeu nem um pouco o vínculo, né? Só foi aumentando. Eu acho que fortaleceu, na verdade. Fortaleceu, com certeza. E aí, depois de 4 meses, vocês retornaram para a segunda audiência. Sim. E aí, enfim, e graças a um juiz muito paciente, pelo que vocês contaram, a tão esperada guarda aconteceu. Como é que foi essa conquista? Como é que foi essa audiência? Como é que foi o reencontro? A audiência, acho que foi uma das coisas mais emblemáticas na nossa vida até hoje, assim. A gente chega cravado praticamente no horário da audiência. Era uma audiência que iam tratar de todas as crianças que tinham um processo em aberto dentro daquele abrigo. Então era uma audiência que durava o dia inteiro. Então eu encontrei ali pais de crianças que eu já conhecia aquelas Sim. crianças ali no abrigo. Quando chegou a nossa vez, a gente tinha numa audiência a coordenadora do abrigo, a psicóloga, que a gente já se relacionou durante todo aquele tempo, o promotor, um juiz novo que assumiu a vara ali e algumas outras testemunhas. E aí era o único momento que a gente teve contato com esse juiz e que a gente poderia falar. E um momento assim, curto. E eu estava muito nervoso. E eu lembro que quando foi dada a palavra pra gente, e eu tive que falar da Sara, foi muito difícil. Porque eu não tenho problema nenhum em falar. E aquilo me apertou a minha garganta que a minha voz não ia sair. Meu Deus. Como era tanto choro, era tão nervoso que era como se alguém realmente estivesse apertando aqui e a minha voz não saía. Então eu precisei olhar para um ponto fixo, me concentrar para dizer, naquele único momento que eu tinha, o que a Sara representava pra gente. O que você disse? E eu falei o seguinte, eu falei que todo mundo que estava ali deveria ser muito responsável pela decisão que fosse sair dali. Porque a Sara, há 3 meses atrás, já tinha nos adotado como pais. E a gente já havia adotado a Sara quanto filha. E que independente daquela situação e daquela decisão, se fosse negativa, a gente, embora fosse sofrer, a gente uma hora superaria tudo aquilo. Mas que a gente estaria condenando uma criança que tinha a oportunidade de ter uma família e que já escolheu uma família e que vinha de uma história muito traumática, de perder a chance dela. E mais, por não conseguir uma guarda com a gente, essa criança iria arrastar a guarda e a adoção do Davi também por muito tempo. E que a Sara já estava numa idade onde poucos % dos pais de adoção querem adotar uma criança acima de 5 anos. Que trata-se de uma adoção tardia. E que a Sara é a minha filha, que eu a reconheço como filha, ela me reconhece como pai, e que a gente não deveria fazer isso com ela. Nossa, meu Deus do céu. E aí, assim, eu já muito emocionado, e aí o Thiago depois me disse... O Paulo se emocionou na hora de falar isso, e o juiz se emocionou também. O juiz que era novo, Sim, né? ele se emocionou, assim, ele encheu o olho de água e ele ficou bem tocado com a situação. E a palavra final era dele. Era dele. E aí, quando o Paulo acabou de falar, a psicóloga do abrigo também complementou. Endossou, né? Falou assim, a Sara reconhece eles dois como a família dela. E aí, então, todo mundo muito emocionado. E quanto tempo ainda para sair a decisão, gente? Umas 3 semanas, aproximadamente. Meu Deus do céu. E acabou a audiência e foram embora. Puderam embora. vê-los? Não foi legal, a gente foi lá ver eles, mas não foi legal porque a Sara recebeu a gente e entendeu que a gente ia embora de novo. Teve uma Meu crise no Deus abrigo do de céu. choro. Foi um dia muito difícil pra gente e pra ela, porque a gente pediu pra ver eles, o juiz autorizou, a gente foi achando que ia ser uma boa, mas não foi uma boa. Meu Deus. Porque ela achou que ela tava vendo a gente pra ir embora e a gente que foi embora sozinho. Nossa Senhora. Então ela teve uma crise de choro, mas aí depois de 2 semanas ela tava com a gente. em São Como Paulo. é que eles ligam? Como é que é? Eles ligam. A advogada ligou, na verdade, pra falar, menino, Deus, saiu tô a guarda. arrepiada. Vocês têm 5 dias pra estar aqui. Tá. E criar 2 quartos, 2 caminhas. Tudo! Quando vocês adotaram a Sara, ela tinha 5 anos e o Davi 8 meses, tá? Qual vocês diriam que foi o maior ou os maiores desafios nesse período de adaptação com cada um deles? O Davi era um bebê de tudo, assim, né? Então esse lance de mamar de 3 em 3 horas, dormir no meio da gente, né? Bebê mesmo. Bebê, banho, o Paulo não sabia se tinha medo de segurar direito. Essas coisas da demanda do bebê. Eu acho que o maior desafio era a gente se descobrir pai de 2 assim.
Porque demora pra virar alguma coisa. Não, aqui. acho que assim, a hora que uma coisa é visitar no abrigo, uma hora é quando tá dentro da sua casa. Você consegue lembrar exatamente a hora que vocês passaram a porta da sua casa? Eu consigo lembrar no aeroporto. Eu tremia no aeroporto. Na ida? Na ida, a gente no aeroporto. Tá. Pra voltar Com eles. Tá. Aqui, a partir dali era nós 4, né? Então, eu pegando o documento pra entregar no check-in. Já tinha o documento? Tinha guarda provisória, né? Tá. Eu entregando a sentença pro menino do check-in, assim, eu tremia tanto que ele pegou a sentença, ele leu, olhou pra nós 4 e falou assim, eu vou liberar as bagagens, tá? Que era tanta bagagem. E assim, como é que vocês entraram? Como é que foi a entrada na sua casa? Assim, a hora que você entrou, abriu a porta, você falou o quê? Sara, essa é a sua casa? Não foi muito assim, porque a gente quando voltou, foi uma confusão, viu, Mariana? A gente morava em um apartamento aqui em São Paulo, que era um apartamento, tipo, que não era pra criança, porque era um duplex com a varanda... De casal. E aí, quando tava nesse processo que teve audiência, que a gente começou a ver que a guarda tava pra sair, a gente entregou o apartamento pra pegar um apartamento novo, mais adaptado pra eles. Só que nesse tempo, vem pra cá em 5 dias. Então quando a gente vai sem casa. Então quando ele chega na casa da minha mãe. Porque a justiça falou que a gente deveria ficar no mínimo 15 dias lá. Então era tempo suficiente para os nossos pais prepararem a casa nova Lá para em recebê-los. Itapipoca. E vocês ficaram? Não, porque a Sara se adaptou muito rápido pra voltar. Ah, tá Aí o bom. juiz liberou com 5 dias. Então quando a gente volta sem apartamento. Mas tudo bem, na casa da sua mãe, nada mal, né? Sim. Quando a gente chega, eu acho que a gente, quanto gay, a gente vê a paternidade como algo muito distante. Via, porque graças a Deus isso tem mudado. Assim. Graças a Deus. E aí você sonha em mostrar o seu filho pro seu pai. Mas você acha que isso não vai ser capaz nem um dia, nunca na sua vida. Porque gays não têm filhos. E aí quando você percebe que você tá realizando aquilo que você já guardou numa gaveta, porque você achou que nunca ia realizar, é onde te toca muito. Então você se vê, não numa maternidade, mostrando seu filho pro seu pai, pra sua mãe, mas chegando com um filho grande e que a partir de agora é seu. E aí, assim, foi lindo, porque assim, minha mãe... Eu lembro da primeira coisa que minha mãe falou assim, ela é muito mais bonita do que eu tava vendo nos vídeos. E ela ficou muito encantada, assim. Já tinha uma bonequinha pra ela, já tinha um presentinho, já tinha um negócio. A mãe do Thiago já conhecia, porque ela foi na primeira viagem pra... Que fofos, que Depois fofas ela essas voltou. mães. E foi lindo, assim, foi lindo. E algo que é muito louco, porque, assim, meus pais têm outros netos, e o amor, e a mãe do Ti também, assim, é tão... É mesmo que a gente, assim. Claro. Porque é uma coisa muito louca, é uma chave que vira a partir daquele instante mesmo, assim. E nesses 5 meses que a gente ficou aguardando eles, nesse processo todo, eles foram muito esperados. Então todo mundo viveu com a gente Uma gestação. essa ansiedade, essa angústia, esse medo, esse agora vai, não vai. Então, nossos amigos, nossa família, tava todo mundo muito vivendo aquilo com a gente. Então quando sai a guarda, foi uma festa, assim, todo mundo tava muito feliz de que deu certo, sabe? Então, papai Thiago e papai Paulo, há 4 anos vocês formaram essa linda família. Como é que vocês estão hoje? Agora, o Davi já entende mais, né? Claro. Como é que é o dia a dia de vocês? Eles entendem, né, essa situação, Sim. foram adotados. Então, como é que tá a vida de vocês hoje? Uma loucura. Uma loucura boa. O Davi já entende tudo. A Sara, como já veio mais velha, também já entendia a condição dela desde o começo e também a formação familiar dela. Eles são muito tranquilos, muito empoderados, assim. Lá em casa a gente tem uma conversa muito franca com eles e muito aberta sobre as coisas, né? Então, a gente não cria eles numa bolha, tudo muito falado, conversado. Nós somos 2 homens, é uma família de dupla paternidade. Eu sou nordestino, eles são nordestinos, o Davi é preto. Então a gente é um combo muito completo aí para a sociedade apontar a gente. Então lá em casa tem que ter um papo reto, claro, honesto com eles, preparar eles para o mundo. Então é isso, né, Paulo? Mas vocês são muito maravilhosos, os 2. Olha que... Não, juro, assim, é lindo ver, assim, a gente recebe muitos casais aqui, de mulheres, de homens, e como é lindo ver a emoção, a doação, a disposição,
afetivo, emocional, porque é isso que você falou, tem que estar muito afim, foram 2 separações, pira a cabeça da criança, ela não tem aquela maturidade emocional para entender que o que ela está vivendo é porque ela está sendo regida por uma lei, que é uma lei que Sim. determinou que pode, não pode, né? Ela não tem esse entendimento que a gente tem, mas é tão lindo de ver, assim, esse amor, essa doação, que assim, os casos que a gente contou aqui, é incrível, assim, eu não conheço os filhos de vocês, às vezes as pessoas trazem, mas como encaixa, como parece que foi feito um pro outro, né? De uma coisa de outras vidas mesmo, né? A gente fala isso em casa, né? Parece não, eles nasceram pra gente. É impressionante, assim, no meio dessa bagunça inteira, como a gente sonhou muito com esse momento, eu falo isso pro Paulo, às vezes tá uma confusão lá em casa, uma gritaria, eu me distancio e falo, o meu sonho está se realizando na minha frente, sabe? Eu sonhei tanto com isso, assim, tipo, quando eu vejo aquela confusão, aquela gritaria, aquele dia estressante, eu paro, contemplo, agradeço, porque eu sonhei muito com isso. E eles estão super adaptados à vida Super. urbana, escola, sabem que foram adotados, que são filhos agora do papai Tiago e do papai Paulo, tem esses avós maravilhosos. Tiago, o que você diria para você mesmo quando você tinha acabado de conhecer o Paulo e não imaginava que vocês iam formar essa linda família? Vai ser difícil, você vai enfrentar muita coisa, mas vai valer muito a pena. Paulo, o que você diria para você mesmo quando você estava prestes a retornar a São Paulo, quando soube que seria uma adoção de 2 irmãos? Paulo, eu sei que você tá com medo, mas fique tranquilo, porque vocês são muito corajosos e isso daí vai ser fichinha perto de tudo que vocês já viveram. Depois de toda essa trajetória, né? 15 anos de relacionamento, um casal que se conheceu na balada, nem imaginava que hoje seriam pais responsáveis de 2 filhos. Qual você diria? Vou começar com você, Tiago. Que foi a maior lição ou lições que a paternidade te trouxe? Eu quero ser melhor todo dia por causa dos meus filhos, entende? Eu acordo todos os dias querendo ser melhor, uma pessoa melhor. Então acho que é a maior lição que eu tiro depois que eu virei pai. Eu enxergo as pessoas como se elas pudessem ser meus filhos. Então, eu sempre tenho muito mais empatia. Porque aquela pessoa que está em alguma situação, ela poderia ser meu filho. Porque hoje eu não penso só comigo. Só Não, em mim. imagino que vocês viveram um abrigo em Itapipoca. Quantas crianças vocês viram? A hora que vocês foram embora, quantas crianças ali não tiveram a mesma sorte do Davi e da Sara? Eu queria adotar mais, né? A gente ficou doido lá, assim, a gente volta com a cabeça bem mexida. E talvez assim, os nossos filhos já nasceram, já estão Concordo. aí e vão transformar a nossa vida. E a gente tem que só se abrir para isso porque é lindo, é transformador. Eu sou super a favor da adoção. Eu acho uma das coisas mais lindas e fascinantes que existe no mundo. Olha, é lindo ver, né, esse amor de vocês que se multiplicou, somou, multiplicou. É lindo ver, né, a doação, né? E eu sempre falo, que sorte tem eles de terem você, que sorte tem vocês de terem ele. Parabéns, vocês são um exemplo de amor, de afeto, que lindos vocês são em todos os sentidos. Pena que vocês não trouxeram a Sara e o Davi, mas a gente vai mostrar fotos aqui. Obrigada demais, desejo assim um caminho de muitas multiplicações de amor para vocês. Muito obrigado, Obrigado, Mari. Mari. Obrigado. Vocês são delícia. muito lindos, viu? Obrigada mesmo. Foi um prazer. Um prazer, obrigado pelo convite, obrigado por esse programa muito gostoso, essencial, trazendo assuntos tão legais. Obrigado pelo privilégio. de estar Obrigada a aqui. vocês e um feliz dia LGBTQIA+. E mais, e muitas mais, coisas e mais, mais e nessas mais, e siglas. mais.